Olá, meus irmãos. Quero trazer aqui uma palavra que vem nos edificarmos as nossas vidas em Cristo Jesus, né? Esta semana eu recebi um vídeo sobre, o vídeo de um amigo meu mandou um vídeo de um rapaz que falava o seguinte versículo bíblico, Atos 7:48. Mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens, como diz o profeta. Amém? E esse vídeo, no vídeo ele questionava por que os padres e os pastores não falam sobre isso, que Deus não está na igreja, que a Bíblia mesmo fala que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Ele falava, os sacerdotes não falam isso, porque ele tem medo, eles querem manter o povo enganado, para que o povo não vá embora, para que assim eles continuem faturando, continuem tendo renda. Isso eram as palavras que o rapaz falava. E o meu amigo que me mandou esse vídeo, também me questionava com as mesmas perguntas. Por que eu tenho que ir na igreja se a própria Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homem? Está aqui, Atos 7:48, dizendo isso. Eu fiz uma pergunta para esse rapaz. Neste momento, se eu quisesse falar com você, eu ia aonde? Era por volta de 2 horas da tarde, dia de semana. Ele disse, porque depende do horário. Eu falei, nesse momento, se eu quisesse falar com você, onde que eu ia? Eu ia no seu trabalho, não é isso? Ele falou, sim. Eu falei, no entanto, você não habita aí no seu trabalho. Mas é aí que você estaria nesse momento, né? E por que eu estou falando isso? Para que você tenha um entender do que eu vou te falar. Em Lucas 2:49, vamos buscar aqui a palavra de Deus, porque para explicar Deus tem que ser a palavra dele. Com minhas palavras eu não posso explicar Deus, né? Em Lucas 2:49, ele diz, é falado aqui sobre quando Maria e Jesus vieram para Israel. Maria e José trouxeram Jesus, ele tinha cerca de 13 anos de idade. No dia de ir embora, eles foram. Depois de um longo caminho, eles voltaram, passaram 3 dias procurando Jesus e acharam Jesus dentro do templo, ministrando os doutores da lei. Ou seja, aqueles homens estavam aprendendo de Deus com Jesus, ele tinha cerca de 13 anos de idade, dentro do templo. E Maria questionou, porque Jesus não tinha ido embora com eles, porque tinha feito isso, de deixar eles 3 dias procurando eles. E Jesus diz assim, o versículo Lucas 2:49. E ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Jesus estava tratando dos negócios do pai deles. Aonde? No templo, E em Mateus, quando Jesus aí já tinha assumido o seu ministério, há mais de 33 anos, ele chega no templo e vê uma situação onde homens negociavam dentro do templo, tiravam proveito de uma determinada situação, que eu não vou entrar nesse mérito, porque não é esse agora o assunto que estamos falando, Jesus expulsa dali aqueles vendedores e fala o seguinte, Mateus 21:13, e disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tem convertido em covil de ladrões. Amém? Glória a Deus. Então, a minha casa será chamada casa de oração. Amém? E quando Jesus fala esse versículo, mas vós tem convertido em covil de ladrões, desde já, ele não está falando sobre dízimo e sobre oferta, tá? Não vou entrar nesse mérito do que ele está falando agora, para não prolongar muito essa palavra. Então, mas provavelmente, esse rapaz que fez aquele vídeo, ele nunca leu Salmo 133, são apenas 3 versículos. Eu não quis pôr aqui para não prolongar, mas leia você. São 3 versículos, Salmo 133. Amém? Também eu creio que esse rapaz nunca tenha lido apóstolo Paulo em Hebreus 10, capítulo 10, versículo 24 e 25. Olha o que o apóstolo Paulo fala. E considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, o tanto mais quando vedes que está se aproximando aquele dia. Ou seja, apóstolo Paulo está falando que para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixamos a mútua congregação, de nos juntarmos, de nos amutuarmos na congregação, no templo, como é costume de alguns, deixar isso aí. Não deixe,
e quando vemos que está nos aproximando aquele dia, creio que ele fala do grande dia do Senhor. Amém? Todas essas palavras de Jesus, do apóstolo Paulo, foram faladas a respeito de estarmos no templo. Você viu, eu estou buscando a palavra de Deus, né? Mas ainda ficou uma dúvida, se a palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homem, né? Vamos falar desse templo, né? Porque Deus não habita em templo feito por mão de homens. Então, vamos falar um pouco disso. E vou buscar de novo a palavra de Deus. Amém? Porque não é com as minhas palavras, sim com as palavras de Deus. 1 Coríntios 6,19, apóstolo Paulo fala: ou não sabei que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois e que não sois de vós mesmos, né? Que o nosso corpo não é de vós mesmos, mas é nosso mesmo, mas é templo do Espírito Santo. Isso quer dizer que nós não tenhamos que fazer com o nosso corpo aquilo que bem nos dá vontade, mas sim a vontade de Deus. Está aqui falando para fugirmos do pecado. Amém? Então, meus irmãos, o templo somos nós, templo do Espírito Santo, mas nascemos de uma relação entre homem e uma mulher. Mas há um milagre em nascermos, porque a palavra de Deus diz que nós não conseguimos entender, saber como que se formam os ossos no ventre da grávida, que está grávida, né? Isso a ciência ainda não explicou, porque já há um milagre de Deus. Somos criados por Deus, pelo templo do Espírito Santo. É em nós que ele habita. Amém? Mas quando somos nascidos e crescemos por mão de homens, e temos que tomarmos cuidado. Gálatas 5:22 nos leva a meditarmos, a não termos as práticas da carne, as práticas do mundo, mas sim as práticas do Espírito, para sermos esse templo do Espírito Santo. Amém? Porque não é só nascermos, crescermos de qualquer jeito e sermos o templo do Espírito Santo. É sermos transformados, como diz palavras em Romanos 12, não vos conformei com este século, mas sede transformado pela renovação da nossa mente, né, através do Evangelho de Deus, diz a palavra em Romanos 12. Amém? E aqui, né, Jesus em João 3, 5 e 6, ele nos fala sobre sermos, né, como sermos templo do Espírito Santo. E a palavra diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Se você for ler esse capítulo de João, né, do Evangelho de João, capítulo 3, né, acho que até o versículo 15, 16 por ali, Jesus está falando sobre o novo nascimento. É nascermos no Espírito para sermos Espírito, edificarmos o Espírito, sermos habitação do Espírito e morada de Deus. Amém? Glória a Deus. Creio que ficou mais ou menos explicado a palavra. Creio que deu para você entender o que eu quis falar aqui sobre o templo do Espírito Santo, e a palavra falar que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Deus não habita naquele templo onde é a igreja lá dentro, tá? Mas ele manda que vamos buscar a ele a sabedoria de Deus, o poder de Deus, o Espírito de Deus, em unidade de igreja, lá no templo do Espírito Santo. O templo que o Espírito Santo habita é nós, se formos transformados pelo Espírito e nascidos do Espírito. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.